pouco sobre a saúde da mulher, assim, que eu percebo que é o seu maior público, Sim. né? É onde você atua muito bem na orientação de várias mulheres em vários momentos importantes da vida, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre a saúde da Como mulher. desde o início, né, o meu público sempre foram as mulheres, né, e como eu lhe disse, à medida que elas foram avançando, né, atingindo os seus 40, 45 anos, 50, eu precisei também reaprender quais eram as necessidades dessas minhas pacientes. E por que me interessa muito a saúde da mulher? Porque a gente sabe que a mulher, ela é cuidadora, né, ela é a cuidadora do mundo. Então, chegam para mim mulheres que hoje, por exemplo, né, falando do público aí 40 mais, é aquela mulher que ela cuida do filho mais jovem ou até o filho adolescente, porque ela deixou para ter filho um pouco mais tardiamente, porque ela se dedicou à sua carreira. E ela está no auge da sua carreira nesse momento, então ela tem que lidar com o seu trabalho, com filhos, ela tem às vezes os pais doentes, que elas precisam também dar esse cuidado, que é completamente distinto do filho adolescente. Essa mulher, ela tem o seu parceiro, ela tem que cuidar da sua casa, ou ela tem a sua parceira, enfim. Então, essa mulher, ela chegava no consultório com muitas queixas e que muitas vezes a gente não achava nada nos exames hormonais, nos exames laboratoriais, e ela fala, mas eu tenho alguma coisa. Sim, você tem, você é cuidadora, mas quem cuida de você, né? Então, muitas vezes elas me olhavam assim. Então, me interessei muito por isso. E além da medicina, por isso eu gosto de ler outras coisas. Eu gosto de ler muitas coisas de comportamento, né, ligadas à psicologia, da neurociência, né? E aí, neurociência de comportamento. Eu acho que isso amplia a minha abordagem, até mesmo para eu saber direcionar essa paciente para outros profissionais e ter cada vez mais essa conexão. Então, acho que hoje essa mulher, ela tem ido em busca mesmo de respostas para o que ela sente. Algumas vezes são realmente, né, distúrbios ali hormonais, metabólicos, exames de sangue, mas te garanto, assim, nunca, em 90% dos casos, não é só isso, né? Essa mulher é uma mulher multitarefa, que eu falo que é a síndrome da mulher moderna. Não tem CID, não tem um código de doença, mas ela existe, essa síndrome da mulher moderna, né? Aquela mulher multitarefa, foi ensinada a ser uma super mulher, a ser a Mulher Maravilha, dar conta de tudo. Por incrível que pareça, ela é elogiada por esse comportamento, que é um comportamento que a adoece, né? E são essas mulheres que eu recebo no consultório, né? Muitas vezes me dizendo, olha, todo mundo me acha muito bem-sucedida profissionalmente, as minhas amigas elogiam como eu dou conta de tudo, de fazer academia, de comer bem, de cuidar dos meus filhos, de estar bem no meu trabalho, mas só eu sei, quando eu coloco a cabeça no travesseiro à noite, o quanto eu sofro de insônia, de preocupações, né? Então, essa mulher tem que entender que ela também precisa ser cuidada, que ela é humana, que ela precisa dividir suas tarefas, né? Não, e tudo isso se agrava muito mais nesse período do 40 mais, né? Que aí vem as alterações hormonais. Falando de peri, eu até tô passando pela perimenopausa e assim, são muitas transformações, né? Com certeza. Corpo e cérebro, mil coisas acontecendo, né? Essa parte cognitiva, porque muito a gente tinha essa ideia de que a mulher era menopausa e a mulher tinha que sentir calor e parar de menstruar para a gente pensar que isso fosse um transtorno hormonal e aí ela procurava o médico. E hoje a gente já sabe que não. Tem vários trabalhos já mostrando que antes dessa mulher entrar na menopausa, por até 10 anos, né, essa transição menopausal já se inicia. É um liga e desliga de hormônios, é um caos hormonal, né, que ela deixou de produzir os hormônios. É que eles passam a ser produzidos de forma totalmente errática, né? Na hora que ele quer, né? Na hora que ele quer. Eu falo para minhas pacientes, ó, você estava ali com o seu ciclo regular como se fosse um barquinho navegando. Se a mulher tem TPM, ela sabia mais ou menos quando ela teria ou não. Então, você estava no mar que você sabia como conduzir seu barquinho. E aí, quando entra realmente nessa transição menopausal, ela entra ali no maremoto, né? Então, ela está totalmente despreparada. E é o caos, realmente, né? E hoje é importante a gente falar cada vez mais sobre isso, porque ela já começa a ficar ligada, alerta, se pode ser isso que está acontecendo, né? Sim, legal. E questões assim como obesidade, emagrecimento, né? Que podem estar conectados à menopausa, mas são assuntos também que interessam, por exemplo, Com as pessoas certeza. que chegam, né? Com certeza, Sobrepeso e obesidade, a gente vive um mundo obesogênico, né? Então, é um mundo em que cada vez mais a gente faz menos exercícios físicos, né? A nossa atividade laboral, na maior parte das vezes, ficamos sentados, né? Por mais que a gente vá à academia 1 hora todos os dias, o restante do dia a gente está sentado, na maior parte do nosso trabalho.
alimentação inadequada, fatores todos que favorecem realmente ao ganho de peso. E ali na transição menopausal, pela oscilação hormonal, favorece esse ganho de peso também da mulher, mais em região abdominal. A gente sabe que essa gordura abdominal é aquela gordura metabolicamente ruim. E aí predispõe às doenças que essa mulher pode ter na fase da vida, né? Diabetes, doença cardiovascular. Então, é todo esse contexto. Por isso que a ideia é se eu, né, e eu tenho recebido cada vez mais pacientes mais jovens, antes dos 40, porque às vezes me vêm falar sobre isso e acham que estão nisso, né, nessa fase. Eu falo, não estão. E que ótimo que você me procurou aos 32, porque quando você chegar aos 42, você vai chegar muito melhor, porque você vai ter muito mais conhecimento, vai ter esse cuidado muito mais, né, e aí a gente já começa a fazer essa prevenção. Aí é muito mais fácil, né? Com certeza. Ela vai enfrentar essa fase numa outra postura, num outro entendimento, num outro metabolismo. Num outro comportamento, Exato. Num outro estilo de vida, né? Legal. E aí é essa coisa da prevenção mesmo, né? Você consegue trabalhar com a paciente assim, toda a questão da prevenção mesmo. Sim. Então, o maior número de pacientes que chegam hoje, eles já têm essa mentalidade ou... Não, te digo que a maior parte das pacientes que eu recebo são mulheres 40 mais, elas chegam aí bem nesse caos da transição menopausal, né? E é uma frase que tem até um artigo científico que saiu numa revista de climatério e menopausa, que é: eu não me sinto eu mesma. Então, eu atendi recentemente uma paciente online, e ela é uma médica que tirou um período sabático aí, ela vai viajar pelo mundo, e ela estava num lugar lindo, maravilhoso no barco, ela vai fazer uma viagem de barco, e ela num lugar lindo e maravilhoso, e quando ela abriu a tela, aquele mar azul maravilhoso, eu falei, nossa, que lugar lindo. Ela falou, pois eu não tô vendo beleza aqui. Uau. Eu não me sinto eu mesma, porque ela tá bem nessa transição, né? Ela tô com uma tristeza que eu nunca tive, uma melancolia, e eu estou vivendo o sonho da minha vida, que é fazer o que eu estou fazendo. E ela não tinha nenhuma outra alteração, né, menstrual, por exemplo, porque a gente sabe que nessa transição menopausal, e aí é importante que vários profissionais da saúde saibam lidar. As principais alterações são cognitivas e emocionais no início dessa transição menopausal. A gente não vai esperar essa mulher me queixar de alteração menstrual, né? Então, ela estava bem nisso. E ela tinha visto algo que eu tinha publicado em uma rede social, e foi ali que ela me achou. Então... E uma colega médica. Né? Então, falando das médicas, assim, que eu sei que você tem muitas parceiras e parceiros médicos, né? Entende bastante do segmento e do setor. Como é que tá a vida das médicas hoje? É bem agitada também, um pouco até caótica em muitos momentos. Aqui, a médica adoece? Adoece. Ela pode adoecer, não é possível. Então, quando a gente se forma e a gente monta o nosso consultório, a gente tem só a visão técnica, né? Eu vou receber pessoas das quais eu me especializei para cuidar do problema que elas me trazem. Mas com o tempo a gente entende que a gente tem uma empresa, né? Que na verdade nós somos empresárias também. E aí a gente não teve nenhum preparo para isso, para lidar com questões de gestão, né? Questões de liderança. Se você tem uma grande equipe, mas se você já tem uma secretária, você precisa ser uma boa líder para que aquele seu consultório rode bem. Hoje, cada vez mais, né, com essa exigência e com essa competitividade que tem mesmo, quem não é visto não é lembrado. Então, essa médica, ela também tem que se posicionar ali nas redes sociais, em algum lugar ela tem que aparecer para ela ser vista, para ela mostrar o trabalho dela, né? Então, tem que ser construído realmente uma autoridade. Uma estrutura, com certeza. Redes sociais. Sim, um posicionamento, uma autoridade. E aí ela não sabe se ela vai atender o paciente. Não, ela sabe, né? Olha quantas coisas ela tem que fazer, inclusive. Ela tem que atender o paciente, ela tem que fazer uma pós-consulta, ela tem demandas desse paciente que às vezes gera dúvidas, aí ao mesmo tempo ela tem que fazer a gestão da sua clínica, várias coisas para pagar, ver como estão os índices da sua clínica, e ao mesmo tempo ela tem que ir para uma rede social, né, se posicionar. Então, assim, e ela tem a vida pessoal dela, ela também tem que se cuidar, né? Então, o que eu vejo é que muitas médicas falam para suas pacientes, ou para os seus pacientes fazerem muitas das coisas que elas não fazem. Então, muitas vezes, elas não conseguem fazer o seu autocuidado. E aí eu vejo, para mim, falando para mim particularmente, eu tenho um valor muito importante que é a coerência. Então, o fato de estudar e me dedicar a esse perfil de mulheres me fez ser um pouco mais coerente com isso e de ir para o meu autocuidado.
E por isso, muitas vezes eu vou em busca, né? Quem pode me ajudar a fazer essa gestão, né? Quem pode me ajudar a trazer leveza